chegou até aqui, mas som. Não importa como você chegou aqui, Deus é poderoso para fazer aquilo que para você é impossível nessa noite, amém? Como o pastor estava orando aqui, ó, tem coisas que para a gente, Deus não nos coloca na situação de coisas difíceis, porque difíceis a gente se esforça e consegue fazer. Mas quando Ele coloca a gente diante de coisa impossível, só Ele pode fazer. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18, versículo 22. Aqui a gente poderia ler a Bíblia de capa a capa, aqui, porque vai estar falando no puro poder de Deus, em todos os lugares que a gente visita, lendo aqui na nossa leitura diária aqui da Bíblia, é só poder de Deus, porque Ele é poderoso, amém, irmãos? Eu vou falar aqui uma narrativa aqui de alguém que cria em Deus, como nós cremos em Deus aqui. E 1 Reis, capítulo 18, versículo 22. E Deus deu essa mensagem aqui para falar de um homem que entrava na presença dele, que buscava a Deus e cria que Deus era poderoso, né? Assim como nós cremos também, né? E nesse 1 Reis aqui vem falar de Elias, profeta de Deus, que diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros, e dividiam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser o que é Deus que responder por fogo, e esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que no meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, e pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, porventura, dorme, despertará. E eles clamavam em grandes vozes, e retalhavam com facas e com lanças, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando meio-dia, profetizaram eles, e até a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz nenhuma resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos vós a mim. E todo o povo se chegou a ele. Preparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos, filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, pois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto, e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez, e fizeram a segunda vez. Disse: fazei ainda a terceira vez, e o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda que o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que ofereceu-se a oferta de manjares. O profeta Elias se chegou e disse: olha a oração poderosa, irmão. Oração daquele que crê que Deus é poderoso e vai fazer o milagre acontecer. Aleluia. Ó Senhor,
Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Irmãos, aqui estava um homem aqui que ele, se Deus não respondesse com fogo, ele estava na roça, estava morto. Que falso profeta naquilo era morte na certa, quando era falso profeta. E ali, ele sabia o que ia acontecer, porque ele cria no que Deus ia fazer ali. Ali tinha 450 profetas de Baal, tinha mais 400 de outro, tudo adorando aqueles deuses que não fazia nada, Deus que não anda, Deus que não fala, Deus que não ouve, Deus que não se manifesta, né? Mas ali estava um homem de Deus ali, do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro, que falava: o meu Deus vai responder, o meu Deus não vai me envergonhar, o meu Deus vai se manifestar nesse lugar. Ele cria, e ele fez a oração poderosa de Elias aqui. E Deus mandou fogo. Você vê detalhe, né, que ele fez aqui, ele não deixou da mesma maneira que eles fizeram. Eles ficaram quase que o dia todo ali adorando Baal e nada aconteceu. Mas quando ele clamou a Deus ali, antes de clamar a Deus, o que ele fez? O meu é diferente. Encharca de água esse negócio. 3 vezes derramou água. Aquilo ali ficou encharcado. Todo mundo sabe que lenha molhada não pega fogo. Amém? Não pega fogo de jeito nenhum. Ainda mais 3 vezes encharcada mesmo. E aqui fala na palavra de Deus que consumiu até as pedras, né? E ele não fez uma coisa assim, por fazer de qualquer maneira, não. Ele fez uma adoração a Deus. É assim que nós temos que ser na presença de Deus. Sempre dar o melhor para Deus ali. Ele veio com reverência, ele reconheceu a pequenez dele. Senhor, eu sou pequenininho perto do Senhor, mas o Senhor é poderoso. Eu creio que o Senhor tem poder, eu creio que o Senhor vai se manifestar. E montou ali aquele altar, ele preparou com as pedras, lembrou da palavra de Deus ali, representando as 12 tribos, né? Lembrou da promessa que Deus fez para Jacó, lembrou que Deus tinha feito na vida de Abraão e todos os outros homens que já tinham passado por essa terra, né? E tantas coisas, que nem eu falei, eu posso enumerar, posso ler desde do comecinho da Bíblia aqui, quando Deus está falando que ele criou todas as coisas, simplesmente com o comando da voz dele. Mas uma coisa ele fez questão de fazer com as próprias mãos, que foi o homem, Adão e Eva, ele criou com as próprias mãos, em cada detalhe. Se a gente pensar no corpo humano, é muito complexo você ver cada milímetro de veia que tem no nosso corpo funcionando perfeitamente, o sangue que corre, cada milímetro de carne, cada milímetro de osso, né? E ele é tão poderoso que você vê, né, na passagem, tem uma passagem também que ele fala que ele levantou um vale de ossos secos ali, ó, deu vida, formou carne, os ossos se juntaram, formou carne, formou tendão, formou músculo, e se levantou. Porque ele é poderoso, ele é Deus, né? Como diz uma canção aqui, né? Se Deus fizer uma pessoa ser curada, ele é Deus, mas também se ele não fizer, ele continua sendo Deus, ele é poderoso, ele é soberano, né? Só que aqui mais para frente aqui eu separei, está minha fitinha vermelha aqui. Você vê o que fala de Elias aqui, ó. Em Tiago, não precisa abrir, eu vou ler só um versículo, tá? Em Tiago, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: e Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Você vê, se a gente ler na sequência dessa passagem que eu acabei de narrar aqui para vocês, aqui, que ele acabou com os profetas de Baal, desmascarou Baal, que Baal não tem poder nenhum. Só que logo em seguida, você vê o que acontece com ele. A Jezabel fala que ia perseguir ele, que ele matou os profetas de Baal, ele ia fazer a mesma coisa com ele ali. Então ele se acovardou. O que ele fez? Ele foi para uma caverna, né? Então ele aqui vem falar nessa palavra aqui em Tiago, que ele é como eu e você. Mesmo acontecendo aquelas coisas, mesmo ele crendo que Deus ia fazer o milagre, ele fez, né? Mas nós somos de carne e osso,
né? O que nós somos? Nós perto de Deus. Deus é poderoso e sempre vai ser. Agora nós buscamos a nossa santidade todos os dias, chegando na presença de Deus, crendo que Deus é poderoso, e Ele é poderoso, e grandes coisas Ele fará na nossa vida, né? E esse homem aqui, você vê, com todas essas coisas aqui, aí depois fica meio controverso. O cara matou 450, mais 400 o outro. Depois para fugir de uma mulher, você vê a fraqueza humana, né? Ele é como nós aqui, qualquer um de nós. Não é melhor que nem eu nem você. Nós podemos invocar o nome de Deus aqui, e se você pedir com fé, Deus vai se manifestar. Ele nos deu esse poder, né? Quando ele falou, imporá as mãos sobre os enfermos, em meu nome eles serão curados, expulsar a demônios. Não ficou restrito a Jesus, ele nos autorizou, ele nos deu poder para a gente fazer em nome dele, né? A gente, muitas vezes, a gente não tem essa coragem, que nem os dois que estavam na frente do templo ali, ó, tem uma aleijadinha de nascença, Rino. Não fala a idade dele, mas devia ter uns 30 e poucos anos, estava ali, ó. Todo mundo conhecia, porque todo dia ele ficava sentadinho ali, com as mãos estendidas ali, pedindo esmola. Chega os dois discípulos de Jesus lá, ó, olhou para a cara dele e com a mãozinha assim. Ó. Aí eles falaram para ele, eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu dou a você. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. O que aconteceu? Ele levantou, saltou, saiu correndo, entrou no templo adorando a Deus. Amém? Então, nosso Deus é poderoso. Vou aproveitar que o ensejo aqui, o Cris me autorizou, né, Cris? De estar falando, um testemunho que ele me deu na fábrica. O Cris, quando ele tinha 28 anos, Nídio Hassai, né? Nídio Hassai? Dico, né? Nídio. Quando ele tinha 22 anos, ele está com 40 agora, já faz 28 anos, né? Não, 18 anos. 18 anos atrás, ele estava andando de motinha e ele foi atropelado por um carro. Não se sabe se é estrangeiro, se é japonês, no canal, né? Gaidinho, rodinho do canal, né? E ele fugiu. E ele ficou ali, não chamou ambulância nem nada, né? A mãe dele que teve que chamar ambulância, né? E ele ficou 3 meses internado no hospital, né? E com a sequela do acidente dele, deu um coágulo na cabeça dele, né? Então paralisou o lado direito dele, né? O braço e a perna dele, né? Só que nesses 3 meses, você vê, Deus é poderoso, é maravilhoso. Eu estava com a mão sobre a vida dele, né? Você vê, esse menino trabalha igual eu trabalho. Eu puxo da chá o dia inteiro, né? Um oi, né? Chibutô, né? O cara inteiro, mais 20 andando ali, todo dia andando, para lá e para cá, para lá e para cá. E ele faz a mesma coisa, só com braços, né? Sabe? Puxa a caixa com gancho, puxa. O que eu faço, ele faz. Aí eu fico olhando assim, muitas vezes eu chego, ele é um testemunho para mim, assim, é um exemplo, porque muitas vezes eu chego cansado, às vezes, você está fazendo ali ou não, né? Mas eu olho para ele trabalhando, me incentiva a ficar mais, porque fala, caramba, eu tenho 2 braços bons, 2 pernas boas, eu estou reclamando do quê? Sabe? Então Deus mostra para a gente todos os dias, no mínimo detalhe, que Ele é poderoso, que Ele pode mover a nossa vida. Nós temos aqui exemplo do nosso irmão Roberto também, que aconteceu parecido, só que o dele foi derrame, não foi de acidente, né? Também. Esse menino faz coisas que a gente não faz, é verdade ou não é? Todo mundo conhece o Roberto. Então são exemplos que a gente tem aqui, que Deus é poderoso. Deus escolhe a gente bem antes do ventre da nossa mãe, né? A palavra de Deus fala assim como nós nem sabemos qual o caminho dos ventos, nem como se formam os ossos do ventre daquela que está grávida, assim são as obras de Deus, que faz todas as coisas. Que fez e faz e fará todas as coisas. Amém? Vocês possam levar essa palavra no coração, né? Nessa noite, e crer que Deus é poderoso, irmãos. É o Deus de ontem, é o Deus que fez tantas coisas, é aquele mesmo Deus que fez o mar abrir, é o mesmo Deus que fez aquele rio abrir, é o mesmo Deus que salvou o teu povo naquele deserto, não deixou passar fome, não deixou passar sede, e na palavra dele diz para a gente assim, não sejais preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o que calçar. E lá em Efésios 3:20 fala, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Ou seja, a gente não precisa nem pedir, irmãos. Ele sabe, ele sonda o nosso coração, ele sonda o nosso pensamento a todo momento. Nada passa despercebido dos olhos dele. Você pode estar num quartinho fechado, pode estar no banheiro fazendo coisa errada. Você pode estar na frente do computador fazendo coisa errada. Você acha que ninguém está vendo.
Poderoso Deus. Amém? Pastor José? Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento eu gostaria de ficar assim um pouquinho de pé para a gente estar em reverência a Deus. Amém?